Vamos iniciar o nosso estudo agradecendo a Deus, a Jesus, por estarmos adentrando nestes conhecimentos provenientes deste livro, desta história real, verdadeira, que isso possa sensibilizar ao nosso espírito, para que aprendamos com exemplos que dignificam a vida humana, que nos possibilitam que é sempre possível nós melhorarmos a nós mesmos. Nós temos possibilidades de nós, se nós compreendermos, se nós nos influenciarmos com novos valores, de termos novas buscas, uma paciência maior, uma tolerância, uma serenidade, um equilíbrio, tão importantes na vida de cada um de nós. Ampara-nos, Senhor. Rogamos o amparo desses benfeitores amigos, Dona Emília Santos, o tio Rolandinho, a tia Bebel, meu pai, a dona Irma Ragazzi Martins, a dona Benedita Fernandes e tantos outros espíritos que nos amparam. Agradecidos, confiantes, vamos iniciar o estudo desta noite, dando graças a Deus. Nós vamos dar sequência entrando no capítulo 2, da segunda parte, calúnia e sacrifício. O vídeo recebeu a notícia do falecimento do pai. Ele estava entre a Tessália e a Beócia. Eu vou mostrar no mapa. Ele estava na Grécia, em busca destas preciosidades, mármores da antiga Focida. Então, essas preciosidades, estes mármores, estas relíquias, eram por Adriano agora buscada, mas era importante que a gente percebesse como é que ele recepcionou a notícia do pai. Então, aquele correio havia sido mandado a ele, ele sentiu um vácuo imenso. O genitor era para ele um amparo e um símbolo. Então ele tinha o pai como alguém que ele poderia confiar, com quem ele tinha uma vinculação espiritual, uma confiança muito grande, e era recíproco. O pai agora, além de conhecê-lo perfeitamente, respeitava ele, sabia da sua índole, mas ele estava agora contristado em função das suas concepções. Porque é importante que a gente vá compreendendo como é que as pessoas recebem determinadas notícias, como é que elas são agora envolvidas com determinadas circunstâncias, tudo em função daquilo que elas compreendem. Nós vamos ver adiante que ele vai ficando revoltado com os deuses em função disso, porque ele achava que aqueles sacrifícios, aquelas oferendas, aquilo que era ofertado a estes deuses, não tinham aquela resposta que eles almejavam. Então, além de tudo, um orgulho, porque é normal, a pessoa tem a senectude, a pessoa está idosa, a pessoa vai deixar o cenário material, vão existir problemas na vida de todos nós, mas ele sentiu aquele vazio imenso. E é importante que a gente compreenda, quando a gente tem uma afeição, um espírito de vínculo conosco, alguém que nós temos uma afinidade, fica este vácuo, que só vai ser preenchido com a prece. Uma prece sincera, uma prece verdadeira, uma prece rogando o amparo, rogando a proteção, rogando o auxílio desses amigos bondosos, e este preenchimento se fará com estes valores espirituais. Este vácuo é em função de uma sensação de perda, é em função de que algo foi perdido de dentro de nós, que era uma afeição que existia. Não foi perdida esta afeição, não foi perdido este vínculo, mas se nós não tivermos agora o amparo da prece para que nos preencha, que nos dê esta orientação e que nós não tivermos um entendimento espiritual, este vácuo perdura, nos machuca, às vezes nos constrange as circunstâncias as mais variadas possíveis, até um desespero, porque falta o entendimento. Mas ele tinha o pai desta ordem. Debalde atitava-se ao trabalho, então ele envolvia-se no trabalho para fugir a este desalento da perda do pai. Veja bem, o pai ele estava longe do pai, fazia um ano que ele estava distante do pai, mas mesmo assim ele sabia que o pai era presente. Agora, com a ausência do pai, vem a sensação de desalento. Ele ficou nas províncias por um bom tempo. E a pessoa não tem essa sensação, porque é uma visão material. É uma visão material do processo. Porque a gente acha que a pessoa está aqui, pode ser contactada, pode ser vista. A pessoa continua a viver do outro lado da vida. Só que a gente, se não tiver uma percepção espiritual,
chega a ficar num estado agora até de depressão, em função da sensação de que não é preenchido aquele vazio. Aquilo vai faltar alguma coisa. Então, lhe invadia o coração em função, que nós temos que entender, da percepção. Então, ele tentava trabalhar, ele tentava anotar, ele tentava agora escrever tudo que ele havia amealhado nestes locais. Então, eu trouxe aqui para que a gente entenda. A Tessália, além de ser uma região, ficava a Focida no meio, a Beócia, e eles estavam agora, o imperador, em Atenas, que ele vai relatar. Então, nós temos que entender. Em Atenas ficava a comitiva do imperador. Ele estava entre a Beócia, a Focida e a Tessália. No mínimo, eram 2 horas e meia nos dias de hoje de locomoção. Então, imaginemos o imperador aqui em Atenas, fazendo com que a sua comitiva ficasse por ali, e ele agora demandava a estas regiões em busca de relíquias. Embora a comitiva imperial permanecesse em Atenas, junto de Adriano, Elvídio nunca esteve livre das convenções sociais e políticas. Isso que é importante que a gente entenda. Mesmo a comitiva estando lá, aqui existiam festividades, aqui existiam como se fosse uma vida romana essa de patrícios, portanto, tinha festividades, afora o trabalho, então ele estava envolvido por estas preciosidades, aonde ele precisava anotar, aonde ele precisava qualificar, aonde ele precisava se esmerar na seleção, aonde ele podia agora pedir para que as pessoas pudessem recolher aquilo tudo, porque tudo pertencia ao império. Ele iria embelezar o mundo ateniense, ele iria embelezar melhor a Grécia, mas ele iria trazer coisas que aparentemente não estavam sendo consideradas ali para Roma, para Tibur. Cláudia, cooperando com decisão e com êxito, reconquistava-lhe a simpatia e a amizade de outros tempos. Veja bem, ela foi agora com uma ardilosa que era, com as orientações que eram provenientes de Plotina, ela foi agora mudando a maneira de agir, foi se fazendo de uma forma mais arguta, de uma forma mais, diríamos assim, silenciosa, sem tanto ardor no primeiro momento, com uma dissimulação a todo instante. E era importante que, mesmo assim, ele foi agora se sentindo aberto à nova amizade, a uma nova simpatia, como se aquilo fosse algo ligado a um passado. Mas ele não transigia dos sagrados deveres conjugais. Isso só é colocado porque ela tentou seduzi-lo, mesmo de uma forma ardilosa, mesmo de uma forma mais, assim, diríamos, sutil, ela tentou, mas ele não transigia no primeiro momento. Então, nós vamos ver que esse é o grande problema. A pessoa vai criando uma certa intimidade e ela não vai criando agora uma resistência. Ela vai achando que aquilo é normal. Esta intimidade fará com que exista uma proximidade, e esta proximidade vai fazendo com que muitas coisas que você tinha como preocupação passem a ser agora derruídas. Vamos entender o que eu estou dizendo. Ele recebia as cartas afetuosas e confiantes da esposa como um estímulo. Então, a esposa agora estava sempre a oferecer o seu coração generoso, sempre a dar a ele a noção de que as coisas estavam a contento, nunca tentando contrariá-lo, nunca tentando mostrar um dissabor, nunca tentando mostrar um problema que estava sendo vivido por ela. Então, aquilo porque ela tinha essa preocupação, qualquer coisa que desgostasse iria baixar, ela não pensava desse jeito, mas é quase isso, ia baixar a frequência dele. E ele ia agora conversar com quem? Com quem que ele ia agora poder agora se abrir? Então, esse era o grande medo dela. Então, ela queria estimulá-lo, dizendo que ela estava sempre pronta a recepcioná-lo, para que, quando ele retornasse, a casa poderia agora seguir o seu curso normal. Cláudia modificava os processos de sedução. Apresentava-se agora como uma amiga devotada e fiel, irmã dos seus ideais. Mas continuava a paixão desvairada. Então ela tinha sonhos, ela tinha desejos, ela tinha vontades, ela tinha
uma série de situações que aquilo foi pura e simplesmente se amplificando. Então, veja lá, eles tiveram problemas, relacionamentos anteriores, sim, eles terão no século XVII um relacionamento que ela vai forjar da mesma forma, ela tentou burlar as situações da vida. E quando a gente tenta burlar, a gente está criando para nós um grande problema. A gente terá que responder por isso. E é um grande problema a ser visto, porque a vida não nos coloca nessa situação, com estas pessoas, a vida me coloca nesta injunção, eu não aceito o uso de artifícios e ardis corruptos, delituosos, eu uso de tudo que é possível para que eu saia daquela situação que eu não aceito. Eu estou criando para mim um grande problema. Estou prejudicando pessoas, estou me prejudicando, estou gerando um processo de responsabilização. A vida nos coloca no local certo, com as pessoas certas, tudo adequado para o nosso crescimento. Vamos ouvir perguntas. Então, aceitar a vida como ela é uma característica dos espíritos superiores? Dos espíritos que amadureceram, que compreendem que a forma de eu poder superar o problema é trabalhando, é dignificando a minha vida, fazendo o meu melhor, é estudando, porque problemas surgem. Só que eu posso superar com estudo, eu posso superar com conversações, eu posso superar com avaliações, eu posso superar agora tendo a prece como companhia para que aquilo possa ser vencido. Muito bem. Mas, se não for desta ordem, se eu quiser burlar a vida de uma forma doentia, eu estou gerando para mim mesmo um grande problema. Então, o fato é, as dificuldades surgem, os problemas aparecem para nós superarmos a eles. Ponto. Quando eu não consigo superar, usei tudo o que era possível, que eu tenha resignação, entendimento e aproveite aquilo que a vida quer, porque ela quer uma melhoria, um crescimento, uma mudança. Então ela continuava com os propósitos de vingança para com Alba, porque ela achava que Alba era uma mulher que se intrometeu entre um relacionamento dela com Elvídio, como se fosse possível uma situação desta ordem ocorrer, de almas que eram almas, diríamos, almas gêmeas, almas muito vinculadas, uma a outra, Alba e Elvídio. Então, veja bem, eles vêm reencarnando há muito tempo junto, eles são vínculos que estão, um vínculo que está se intensificando cada vez mais, é uma alma, uma procura a outra, mas tiveram muitos dissabores, como eu já disse em outros estudos. A cada investida, Elvídio lhe fazia perceber o caráter sagrado das obrigações matrimoniais. Então, veja bem, ainda que a gente compreenda a concepção deles, aqui nós temos que concordar. Para eles, o casamento, o matrimônio era algo que deveria dar não apenas um equilíbrio, não apenas uma serenidade, não apenas forjar caracteres junto aos filhos, mas ser o norteador da vida deles. Então é algo bom. O que não era bom era o preconceito, não era bom o orgulho que eles tinham. A doença que faz com que eles possam utilizar-se de artifícios doentios, até se necessário, quando isso estivesse sendo colocado à prova. E nós não podemos utilizarmos de nenhum artifício violento, nenhum artifício de reação perigosa e assim por diante. Olha o que o Emmanuel vai nos colocar. Cláudia desejava ser amado com tanta fidelidade e devotamento que a grosseria do coração dela não deixava perceber as vibrações mais nobres, ou seja, era necessário que ela compreendesse entre ela e ele o que poderia ter. Poderia ter uma amizade real, poderia ter uma simpatia, poderia ter uma vibração agora recíproca de um para com o outro que iria ajudá-los. Mas ela queria algo a mais, ela queria algo físico, ela queria uma paixão desvairada. Ela estava presa a um ideal ainda muito mundano. Então, o espírito mundano dela, o espírito materializado dela, não estava feita a uma delicadeza, porque é isso que é importante. A gente, além de poder respeitar as relações dos outros, que eles estabelecem com a vida, com as criaturas, a gente precisa se aproveitar do que é necessário, do que é possível e do que é bom.
porque senão a gente se perde. Mas olha que interessante que ele vai colocando aqui. Euvídio, ela imaginou, só poderia ser vencido por uma dissimulação muito bem feita. Ou seja, ela agora, quando ela iria se referir à esposa, a esposa de Euvídio, né, a Alba, ela tinha o cuidado de elogiá-la, para que aquilo não aparecesse algo artificial, que aquilo fosse sincero. Então ela estava entendendo, uma mulher inteligente, mas também ardilosa e também envolvida por espíritos inferiores e por aquelas orientações provenientes de Plotina. Então ela estava utilizando-se do quê? De um ardil, de uma estratégia. Qual era essa estratégia? Que ela agora iria elogiar a esposa dele. E ele foi se prendendo novamente na teia de encantos daquela mulher, concedendo-lhe uma atenção indevida, sensibilizado nas fibras mais íntimas do coração, embora nunca chegasse a olvidar as suas sagradas obrigações. Este é o problema. O perigo é todo este. Então, aqui nós estamos na Focida, aqui nós estamos nos banquetes gregos, nos romanos, na Grécia. Eles continuavam o tipo de vida deles, natural, naqueles locais. Então, olha lá, ele foi deixando com que aquela intimidade fosse se estabelecendo e ele foi se sentindo seguro por este ardil. Ela elogiava a esposa, ele imaginou, ela agora vai ser amiga da minha esposa, agora eu posso me abrir com ela, dizer isto, dizer aquilo, eu posso agora ter uma certa intimidade, eu posso agora ter uma certa aproximação, e estes encantos eram uma teia. Chegou a ter um relacionamento? Muito provavelmente tenha chego a ter um relacionamento. Mas o que nos fala Emmanuel é que não chegou a olvidar, a tirar, a colocar em dúvida a obrigação que ele tinha no casamento. Não chegou a fazer com que ele perdesse este vínculo com a sua casa, com a sua esposa, com as pessoas que estavam ao seu derredor. Vamos ouvir perguntas. Vendo todas as artimanhas, né, de Cláudia desde o início, pensando sobre relacionamentos dos vários tipos, é possível existir amor onde não existe respeito? Não é possível existir amor onde existe respeito, não é possível existir amor onde não existe uma amizade sincera, verdadeira, profunda. Então a gente precisa entender. É importante que a gente compreenda e tenha um relacionamento de profundidade, para que ele não fique na superficialidade, não fique ao sabor da circunstância e não fique agora sendo envolvido por situações que vão testá-lo. Se ele não tiver um embasamento real, e embasamento real é a sinceridade, é o respeito, é a amizade verdadeira, alguém ser autêntico para com o outro, alguém falar aquilo que sente, aquilo que é, os seus defeitos, as suas qualidades, as suas circunstâncias, os medos, os problemas. Temos que entender o que é relacionamento humano, porque isso aqui é importante que a gente entenda. Ele não chegou a deixar de pensar, não deixou de pensar naquele vínculo. E Cláudia, a partir daí, passou a afagar novas esperanças, porque ele deu as esperanças, de alguma forma. Ela foi envolvendo, ela foi gerando uma intimidade, ele estava carente, ela estava sedenta, ela estava agora sendo alguém que está toda sedutora, toda envolvida em encantos, mas na verdade era uma teia de encantos. Ela era uma mulher bonita, era uma mulher que tinha a sua inteligência, a sua argúcia, ela tinha uma série de qualidades, mas ela tinha um problema muito sério. Era uma paixão desvairada, enlouquecida, que faria qualquer coisa para ter correspondido o seu amor. Na verdade, não era amor, é paixão. Ela não tem a noção do que é uma coisa e o que é outra. Infelizmente, quando a pessoa está embrutecida desta ordem, ela acha que paixão é amor. Na verdade, paixão é algo que passa. Paixão é algo que mexe com as entranhas, é algo que movimenta as energias. Ele faz isso, faz aquilo, mas ele passa como um turbilhão. Pode ter deixado uma série de cicatrizes, mas ele vai passar. Amor é algo real, é algo de profundidade, é algo que não passa.
Bastava afastar-se, ela pensava, bastava afastar Alba e que ela teria a partir daí todas as suas satisfações concretizadas. Porque ela imaginou isso. Aquilo foi se aproximando, essa intimidade foi se efetivando, eles foram agora se fazendo mais íntimos e ela imaginou, ela se afastasse Alba, estaria tudo certo. Mas para concretizar o seu ardil, olha o que ela vai fazer. E certo dia, Cláudia disse em carta, uma amiga, Sônia, avisa-me que Lólio passa em sua casa quase todo o tempo que dispõe. Ou seja, isso era real, isso era verdadeiro, mas isso pertencia também à sua malícia, à sua maneira muito doentia de avaliar a vida, que usaria de todos os ardis. Então, veja bem, ela está falando o seguinte: eu sou uma mulher que entendo o meu marido e deixo com que ele tenha suas aventuras. Eu entendo e sei que isso aqui eu não tenho compromisso para com ele. Isso aqui é de fachada. Porque ela está falando, porque está se mostrando íntimo, mas ela está querendo atingi-lo. Em minha casa, sempre, continua ela dizendo, notei predileção dele por sua família. Alba e sua filha sempre foram alvo de suas gentilezas. E Fábio Cornélio, tem sido seu melhor amigo. É verdade. Mas aquilo ela amenizou, ela não amenizou, não. Ela está querendo semear nele agora um drama, um problema. Ela está querendo semear nele algo que ela vai colher adiante. Então vamos lá. Olha como ela vai falar do marido. Que o marido é aventureiro, que o marido causou muitos dissabores, que o marido fez isso e aquilo. O Lólio é hipócrita e impulsivo. Tem feito muitas vítimas. Eu tenho sofrido muitas amarguras. Temo por sua frequência em sua casa. Então, ela plantou um problema. Aquilo vai fazer com que ele não queira mais conversar sobre isso. Ele não queira, mas aquilo contrista ele. Aquilo vai criar nele um certo mal-estar. Então, ele não quer adentrar nessa conversação, ele sabe da sua esposa, ele confia, mas, ao mesmo tempo, ela está semeando agora a discórdia. Então, isso da onde vem? De planos inferiores. De onde provém estas colocações, essa doença? De planos inferiores. Então, é isso que nós temos que entender. Quando nós nos relacionamos com estas criaturas, que nós saiamos da sintonia, que nós não adentremos na sintonia para que aquilo não gere em nós, não apenas um problema, mas não gere em nós um mal-estar, não gere em nós uma situação desnecessária, mas ela fomentou uma situação, ela já criou na cabeça deles. Em Roma, a situação de Alba e de Célia chegava ao auge do sofrimento moral. Várias vezes Célia percebera os colóquios de sua mãe com Lólio, mas, dada a sua timidez, não percebia a repulsa da mãe. Então, ela percebia que estas situações ocorriam, mas ocorriam também. Alba, algumas vezes, deparava Lólio em conversação com a filha. Então, ele se fez alguém que se achava íntimo, ou seja, ela agora expulsou de casa, ela agora fez com que ele se situasse de uma forma muito mal diante das colocações dela, mas aquele orgulho dele era ferido, adoecia mais, e ele, por conta disso, queria colocar à prova, não aceitava esta repulsa, não aceitava aquilo que eles colocavam. Mas olha que interessante, quando a gente fala de sofrimento e a gente não percebe estas situações, a gente não foi no cerne do problema. Então, um sofrimento moral, um sofrimento porque alguém que vem com seus tentáculos, com a sua agora situação e posição espiritual ruim, sugar as energias daquelas criaturas que ali residem, que vai trazer um mal-estar, vai trazer uma cisânia, vai trazer algo muito nefasto. Mas, então, veja bem, Alba percebeu também esta conversação da filha, mas que fazia com que o acolhia com a tolerância dos seus bons sentimentos. Ela começa agora a ficar preocupada. Porque qual é a preocupação de Alba a partir daí?
ele não conseguindo com ela, uma mulher experiente, uma mulher resoluta, ele poderia, em função da filha ser tímida, da filha ser arrecatada, da filha ser alguém com tolerância, envolvê-la. Então, ela imaginou, que ela não conhecia a fibra moral, a infibratura da filha. No entanto, ela começou a concatenar. Isso vai ficar saliente adiante. Vai ficar bem saliente adiante. Alba temia a presença daquele homem cruel. Então, ela temia a presença daquele homem, sabendo que muitas coisas poderiam ocorrer. Pensou em falar com seu pai. E também tentou falar com Célia sobre tão delicado assunto, supondo-a também vítima das perseguições. Mas Célia jamais deu ensejo às confidências maternais, desviando o assunto e acarinhando-o. Então, por que isso acontecia? Era importante ela ter aberto o coração, era importante ela ter conversado com Célia, era importante ela ter falado com seu pai. Ela tentou falar com a mãe se excusou porque da preocupação do pai, do trabalho, mas ela não entrou no detalhe desta sedução, ela não entrou no detalhe desses embaraços que estavam sendo criados, destes ardis, ela não entrou. E mais interessante é que ela tentou falar com Célia, mas além de tudo, Célia, ela queria orar, a Célia queria manter-se acima desta situação. E alguém pode me perguntar, mas isso não é importante nós termos os pés no chão, nós palmilharmos? É que ela não queria considerar esta hipótese. Para ela era algo que não machucava a Célia, ou seja, isso não atingia a Célia, como atingia a mãe. Então, veja, por que não atingia a Célia? Porque ela olhava com outro olhar, ela via de uma outra forma a vida, ela tinha outros interesses. Mas imaginemos assim, um homem enlouquecido não consegue com a mãe, vai tentar com a filha para atingi-la. Vamos imaginar que fosse possível, desde que Célia estivesse no mesmo padrão. Então, ela não era sujeita, não estaria sujeita em função daquilo que ela vibrava no mundo. Do que ela vibrava, ela não estaria sujeita a uma paixão enlouquecedora. Não estaria. Porque é isso que é importante que a gente entenda. A gente tem a correspondência daquilo que nós temos para com a vida. No primeiro capítulo, Emmanuel faz essa análise de Euvídia e dela. É outra preocupação, é outra tônica, é outro olhar, é outra vivência, é outra vibração que não atrai a esta. Mas não pode ser perturbado, mas facilmente ela sairia deste ardil, pois ela não está sujeita a estas buscas, ela não fica agora preocupada com esses encantos, ela não está agora querendo chamar atenção, ela está querendo a singeleza, a simplicidade. Mas seria importante a Alba ter conversado de uma forma, mas ela respeitava a filha, porque a filha não queria colocar em dúvida a idoneidade da mãe. Mas a Alba, de tanto ser agora molestada de forma moral, de forma insidiosa, por esta postura não ardilosa, uma postura doentia, inconsequente, de alguém que não é que desrespeitava a moral, desrespeitava os bons costumes, não tinha padrões, estava enlouquecido, estava alucinado. E a Alba acabou por se acamar. Então ficou acamada em função daquele sofrimento moral que estava ali envolver, extremamente abatida. A saúde não pudera resistir ao embate das provações. Então, as provações ali eram rudes. Então, só se tem provas onde tem ainda algo por ser adquirido. Célia não tinha esta prova. Não tinha esta prova. Então, o que nós temos que entender, se o dinheiro para alguém é problema, ele tem provas. Se a beleza para alguém é problema, ele está em provas. Se o poder tem problema, ele está em provas. Se ele não tem esse problema, não está em provas. Ele está acima dessa situação. Para ele, isso aí não tem nenhuma situação que cause problemas. E Célia, com as longas insônias, igualmente estava com a saúde arruinada, porque ela passou agora a estar próxima da mãe, vendo que a mãe estava abatida, tentando reerguê-la, tentando fazer com que a mãe pudesse perceber outras realidades.
agora descortinar outros ideais, tentou de todas as formas dar toda a ajuda daquilo que era possível, naquilo que a mãe lhe permitia. Mas com a sua ternura inata, natural, então a pessoa só tem ternura inata porque adquiriu isso, que é algo que ela já tem dentro dela. Você não tem uma coisa inata que você não tenha conquistado. Então ela tinha uma ternura inata, uma generosidade, uma singeleza inata. Tudo fazia por consolar a mãe combalida. Então ela tudo fazia se dedicando e aquilo foi também arruinando a saúde de Célia. Então a saúde orgânica, por mais fé, por mais prece, por mais amparo que ela pudesse ter e por mais que ela pudesse, ela já tinha uma organização física que tinha problemas, como nós vamos ver adiante, problemas no pulmão, impróprio destas vibrações do ambiente em que ela se encontrava, que ela estava a receber. 4 galeras foram enviadas para a Grécia. E a primeira embarcação que chegou na Grécia foi disputada pelos elementos mais ávidos de retornar a Roma. Então, aquelas pessoas que tinham um desejo agora de voltar, porque apresentaram as suas justificativas por isso e por aquilo, vieram nesta galera, a primeira que chegou. Então, ela chegou 8 dias antes das outras que agora que vão chegar. E Cláudia pretextava a necessidade de voltar antes, ou seja, de voltar antes para Roma, considerando os apelos do seu círculo doméstico. Então, dizendo que ela tinha necessidades, ela pretextou tudo isso, mas Euvídio estranhou. Qual era o normal? Agora, o normal é que ela voltasse junto a ele primeiro e junto ao imperador. Por que junto ao imperador? Porque com o imperador, ela teria toda uma pompa na chegada do imperador. E teriam as honras todas do imperador na sua chegada, mas ela ela pretextou outras coisas, ele estranhou. Ele também desejaria retornar, mas era obrigado a atender ao convite do imperador, primeiro, porque ele iria agora acompanhar estas relíquias. Segundo, porque o governador, ou o imperador melhor, queria fazer com que ele também pudesse receber estas honras na sua chegada. Então, era um aparato todo, era uma honra militar, era uma parada toda que se fazia para que as pessoas vissem o retorno do imperador. Então, era algo como se houvesse uma conquista. Então, era algo grandioso. Cláudia voltou, portanto, 8 dias antes. E fez chegar a Atéria que ela havia retornado, que ela precisava conversar com a Atéria. Então, começa agora a se concretizar todo um ardil proveniente dos planos inferiores da vida. Todo um ardil que vai colocar as pessoas aqui à prova e vai colocar as pessoas para que elas demonstrem quem elas são, qual o padrão em que elas se encontram. Infelizmente, são provas dificílimas em que muitos não têm condições de superar. A Téria chegou, vai dizer Cláudio, o momento de jogar a nossa última cartada. É a última cartada que nós vamos jogar, que você agora lembre-se que nós não podemos perder. Vamos ouvir perguntas. O que os espíritos inferiores, né, os planos inferiores, ganham com o insucesso da relação de certos espíritos? Eles têm inveja? De onde parte essa necessidade de acabar com vínculos? A necessidade é o seguinte: o espírito inferior, como é que ele pensa? O espírito inferior pensa o seguinte: eu tenho problemas, o outro vai viver o problema. Ele pensa que todos precisam viver. Quando eles veem alguém se relacionando bem, eles não ficam satisfeitos. Segundo, quando alguém fica desequilibrado, é mais uma criatura que eles podem agora sugar, obsediar, prejudicar, viver às custas dela. Então, quanto mais eles espargirem o problema, mais eles se sentirão justificados a nível mental, mais energias eles terão para sugarem, para que eles se alimentem e vivam como se fosse uma vida materializada. Infelizmente, este é o padrão que as pessoas buscam. E aí, tudo que seria, ou tudo que eles olham, uma coisa que eles gostariam de estar ou ter, eles querem para eles. Eles querem que aquilo não esteja, porque para eles isso aqui é um privilégio.
ter um relacionamento bom, ter uma casa boa, ter uma boa posição, isso aqui é privilégio. Não tem a noção espiritual do processo e, portanto, não se satisfazem. Então, agora, o que ela vai dizer? Realizarei meu projeto sem vacilar nas minhas atitudes. Então, eu não vou vacilar e receberás agora o prêmio da tua dedicação. Você está pronta? Falou, não, mas por isso que eu estou lá na casa de Alba Lucínia, para concretizar esse desejo da senhora. Então, ela se faz submissa, ela se faz agora pronta a realizar tudo que era deliberado. Então, que desejas? Olha bem, então ela está dizendo para os seus bons trabalhos, pelos bons préstimos, por aquilo que você fez, Atério. O que você deseja? Para o descanso da tua velhice no seio da plebe desamparada. Olha bem, a palavra, porque é importante que a gente entenda, está ali colocado que existe um privilégio e existe alguém desprivilegiado. Ela não aceitou que não estivesse privilegiada, ela se corrompeu para ter o privilégio. Ou seja, a visão material é essa da vida. Ela vai buscar a qualquer preço, a qualquer custo, as coisas que ela imagina é direito dela. Muito bem. Olha lá que interessante. Porque aí você vai estar justificada por o que você fez. Primeiro, naquele momento, ela já recebe alguns sestércios de Cláudia. E segundo, ela vai dizer, ela tinha uma filha que se consorciou e ela gostaria agora de um sítio longe de Roma. Não é? Então, veja bem, eu gostaria de um sítio, eu vou ver quanto é que custa um sítio desses, para que na tarde da chegada de Ovídio, você deverá agora me procurar para receber as instruções e terás o dinheiro e terás instruções para que nós agora possamos concretizar o nosso projeto, a nossa cartada, o meu sonho. Então, veja bem, e ela estava pronta a realizar tudo isso por interesses materiais, por interesses emocionais e por inferioridade dela, de Atéria e de Cláudia. Então, nós estamos vendo como é que se montam agora estratégias obsessivas provenientes de planos inferiores. Encarnados, muitos se encontram, e outros desencarnados agora vão concretizar as suas ideações doentias para que aquele desiderato, aquele objetivo se cumpra. Vamos ver como é que vai acontecer. Cláudia, no dia seguinte, foi até a Suburra e foi recebida sem surpresas, como se agora a Plotina esperasse a ela. E esperasse a ela claramente, sabendo do que estava acontecendo. Então, nós estamos vendo de uma mediunidade que anteviu tudo isso que está acontecendo, anteviu coisas que iriam acontecer 1 ano, 14 meses depois. Ela viu que o imperador iria fazer a sua última viagem antes de se recolher em Tibur. Ela falou, aí talvez você consiga alguma coisa. Ela conseguiu alguma coisa, mas para que aquilo se efetivasse, é necessário que ocorra algo a mais. Olha bem, senhora, o momento é único. O momento é único. Deveremos cuidar de todos os pormenores, a fim de que não se percam os nossos melhores esforços. Plotina estava recebendo agora os sestércios, estava recebendo o pagamento por uma insanidade, por um trabalho espiritual vinculado aos planos mais inferiores da vida, estava querendo interferir, assim como Cláudia, junto a uma programação espiritual que a espiritualidade deixa que ocorra, não é que deixa, a gente atrai circunstâncias, ela vai mostrar quem supera e quem não supera. E quem não superar está sujeito àquelas vicissitudes próprias da sintonia em que ele se colocou. Vamos ouvir perguntas. Em casos como o de Plotina, que o dom mediúnico foi possibilitado, porém apenas o usufruiu para o mal, seria a pessoa incapaz de acessar essa mediunidade posteriormente? Ela vai perder a mediunidade e ainda vai voltar com problemas nesta ordem, primeiro no desencarne, depois em outras vidas, depois adiante ela vai recuperar isso, reparando este erro. Tudo que a gente faz de forma indevida vai nos ser dado adiante, desde que estejamos em condições para reparar os erros. O que nós sabemos é que Plotina voltou no século XIX, século XX,
voltou com uma mulher ligada ao catolicismo que tinha horror do espiritismo. Ou seja, ela não estava podendo ainda acessar aquele drama, ela não estava podendo olhar, que não estava em condições ainda de reparar aquele drama. Então, às vezes, o drama ficou tão agora envolvendo a ela, pegando tanto fogo dentro dela, que ela, como se aquilo ficasse esquecido, como se aquilo ficasse dessensibilizado por um tempo, como se aquilo ela nunca tivesse contato, tivesse horror daquilo. Na verdade, este horror é uma má utilização do ontem, que precisa ser revisitado quando o espírito estiver mais maduro e em condições. Então, elas iriam agora fazer toda a estratégia. Plotina falava muito baixo, como se receasse as próprias paredes. Olha bem, tal a ignomínia das sugestões criminosas, tal as sugestões inferiores em que ela estava colocando. E ela falava baixo para que aquilo não soasse, não repercutisse. Tal a maldade, espírito maldoso, espírito envolto pela inferioridade, infelizmente, vai ter que reparar os seus próprios erros. Não seria, vai perguntar Cláudia, melhor exterminar Alba? Olha a cuidade de Plotina. Primeiro, ela deu aquele conselho que ela não deveria mexer com isto, mas se ela quisesse, ela pagou, eu tenho agora as minhas preocupações materiais, nós temos que fazer no tempo e na hora devida, da forma correta. A morte do corpo só aproveita aos assuntos de ordem material. Olha o que ela vai dizer. Quando a pessoa ela tá sabendo o que ela está fazendo, ela é inferior, mas ela tem noção o que ela quer, onde ela quer chegar, qual o objetivo que ela quer atingir. Se você matar o corpo, olha o que ela vai dizer. E, em nosso caso, eles são de ordem espiritual, ou seja, é uma afeição, é um vínculo afetivo, é um vínculo espiritual, é um vínculo emocional que nós estamos buscando, tornando-se indispensável um golpe infalível. Os que partem para o além costumam deixar uma saudade duradoura, algo que vai gerar naqueles que aqui permanecem uma sensação de que algo ficou por ser feito, algo não está, porque ela tinha a pessoa que ela poderia, se ela falasse para a Téria cometeria esse crime. Então ela estava para qualquer coisa. Olha bem a inferioridade em que elas estavam. Ela poderia concretizar, talvez não conseguisse. Talvez não conseguisse, muito provavelmente não conseguiria. Por quê? Porque não estava no planejamento. Mas vamos imaginar que a pessoa queira interferir e aquilo possa, porque tenha no meu passado aquilo. Pode acontecer até pode acontecer, se eu tiver no meu passado. Se não tiver no meu passado, se não tiver no meu conta corrente espiritual, se a lei não estiver agora envolta por estes problemas, não vai acontecer. Mas olha que interessante. Olha que ela tinha inteligência. É preciso destilar ódio no coração do homem desejado, para que a nossa aventura seja efetiva. Flagelar a alma. Veja bem, mas meu marido deverá desaparecer, não é isso? E que vos importa isso? Se a sua morte se faz necessária. Porque o marido dela, no caso Lólio Úrbico, o que significava para ela? Era um reles, era o prefeito dos pretorianos, tinha um papel social, mas para ela pouco importava. Era como se fosse matar uma barata. Pouco importava-se com a vida do outro, primeiro. Segundo, olha aqui a visão. Aqui era problema material, não tem envolvimento entre vocês afetivo, espiritual, não tem preocupações outras. Nenhuma preocupação. E ela matou o rapaz. E aí? Eles vão se reencontrar no século XVI como pessoas que se simpatizam para o mesmo ideal. Eles querem prejudicar novamente o casal adiante. Então, veja bem, parece que as coisas reaparecem para que a gente dê nova tônica a elas. E a gente quer cair nos mesmos erros. Então, ela tinha um papel de destilar ódio. Imagina, você vai destilar ódio num coração que quer que ele ame a você. Você destilou ódio, você fez com que ele ficasse com raiva. E agora ele vai desaguar em você para que você possa, a partir daí, se beneficiar deste ódio, se fazendo íntima, se fazendo aquela que vai agora acalmá-lo e cicatrizar esse coração que está machucado. Era essa a ideia.
E Alba, vai dizer Cláudia, viverá relegada à sua própria inferioridade, inferioridade que ela me fez viver, me faz viver. Então, veja lá, olha a inferioridade quando ela toma conta da pessoa. Mas ela continua. Plotina levantara-se e de um armário esquisito retirou frascos e pacotes que entregou à cliente com observações especializadas. Então, veja bem, você vai agora levar isto que será necessário. Então, olha lá, algo que vai dar sono, algo que vai aparecer sangue. Então, ela deu todas as situações que ela não fala aqui, mas é isso que nós vamos ver, dando toda a dissimulação possível para que, aparentemente, o fato tivesse concretizado. Aceitando de alma aberta o plano odioso, Cláudia prometeu voltar. Então, Cláudia seguiu, agora chamando a Téria para que ela pudesse idealizar o que aconteceria. Daí a dias, Adriano, com sua comitiva, entrava pela porta de Hóstia. Aclamado, Elvídio precisava superintender a descarga descarregamento das peças curiosas da Focida. Eu trouxe aqui como é que era o porto de Hóstia. Então, eu já mostrei, mas é interessante. Mostremos um pouco mais. Era uma coisa bem interessante em que os navios, as galeras atracavam, e o interessante é que a cidade de Hóstia ficava nas proximidades do mar Mediterrâneo com o rio Tibre. Ficava agora nas proximidades de Roma, hoje fica a 25 quilômetros, o porto de Hóstia, que é a cidade de Hóstia, uma cidade que tinha 100 mil habitantes. Foi feito o entroncamento do rio com o mar, mas que foi asseorado, ou seja, entrou terra, os resíduos agora do rio do Tibre foram agora fazendo com que não pudesse mais ser utilizado. Então, era um porto marítimo e fluvial. Tinha esta coisa. Então, ele foi tendo agora os resíduos e foi perdendo, mas ele foi recebido de forma clamorosa pela população. E Ovídio delegou o serviço de descarregar as relíquias ao seu encarregado mais próximo e dirigiu-se à cidade para abraçar a esposa e a filha. Abraçou-as, tomado de surpresa. Ambas se encontravam desfiguradas e doentes. Então ele viu que, apesar de alegres, apesar daquele embalo, daquele envolvimento emocional, elas não estavam bem, elas estavam muito combalidas, muito agora doentes. Afinal de contas, ele não estava sabendo o que aconteceu. Ele soube que o pai havia morrido, mas a ausência dele, o que teria acontecido? Trocaram impressões carinhosas e ele presenteou a ambas. Eu trouxe isso aqui porque é importante, que é algo que ela vai dar tudo o que ela tinha, menos, no caso Célia, esta pérola que o pai trouxe da Caia. E trouxe um braçalete de pedras preciosas para a Alba. Mas esta formosa pérola, ela vai seguir com ela, para a sua vida. E veja bem, falaram da morte de Quinéio, e aí ele vai perguntar isto, aquilo, outro, vai dizer que ele já se encontrou com Fábio Cornélio, já se encontrou com o governador, o prefeito, os pretorianos, Lório Úrbico, que eles estavam ali, e ele deveria agora retornar ao porto de Hóstia. Falou, mas você ficou 14 meses, ainda é importante que você retorne? Falou, eu tenho que completar o serviço, eu tenho que agora acompanhar todas as pedras, as peças preciosas que foram amealhadas aqui e acolá. Então, eu preciso fazer isso, mas esta noite eu farei isso e no dia amanhã estarei pronto a retornar ao lar. Você tenha tranquilidade. Alba não teve o que fazer. Então, nós vemos, ela sabia de todo o delineamento do que ia acontecer? Cláudia sabia. Sabia do que ia acontecer, sabia das tarefas, sabia daquilo que seria esperado dele. Então, ele vai retornar ao porto de Hóstia. Veja bem, olha que interessante. Aí ela vai gerar um novo problema a ela. A Téria se dirigiu para o Capitólio porque ela chamou a Téria. E Cláudia disse, confio em ti como se confiasse em minha própria mãe. Pergunta é, será que tem alguém no quadro em que ela se encontra de inferioridade, que ela tenha uma confiança? Confiança é realizar aquilo que ela deseja, com os seus desejos os mais doentes possíveis, e ela pode corresponder. Infelizmente,
mas que a gente entenda, esse espírito vai crescer, esse espírito vai se aprimorar, esse espírito vai ter novas referências. E ele volta como irmão, todas elas aqui vão ser irmãs na vida agora do século 19 e 20. Entregou pesada a bolsa. Isso aqui é para você adquirir o sítio que você amealhou, desejou. Mas exijo-te segredo tumular. Você conhece a coluna lactária no mercado de legumes, sim. Então você conhece então onde fica? Conheço. Então você vai na coluna lactária. Olha que interessante. Você vai na coluna lactária e sim, por ali perambulei a fim de observar as criancinhas abandonadas. Cláudia parecia alucinada. Entregou um pequeno frasco. Isso dá repouso físico e sono prolongado. Alba descansará tranquilamente e leva também este. Este era para agora produzir aquela sensação ou similitude com o sangue. Que os deuses da minha vingança nos protejam. Então, olha lá, deuses da minha vingança, quem ela está evocando? Quem está do lado dela? Que tipo de espíritos que agora a envolvem? Por isso que ela estava alucinada, porque não tem jeito de agir no mal e imaginar que a gente não está envolto pelo mal. Quem pensa no mal, quem vibra no mal, está agora sendo comandado pelo mal e está criando agora um domínio muito ruim. Amanhã Euvídio saberá que a esposa lhe foi infiel, apresentando-lhe o fruto. A escolha da criança ficará ao teu critério. Então você vai agora a este mercado, ali ao lado do mercado de legumes, próximo à porta, ao pórtico de Otávia, que você vai agora na coluna lactária para que você receba isso. Depois da meia-noite e levarei a criança. Então ela iria depois. Os recém-nascidos ali são abandonados diariamente, às dezenas. Esta coluna lactária foi chamada depois a roda dos expostos. Ou seja, até pouco tempo, até no começo, até no século passado, aqui no Brasil, no mundo, tinha a roda dos expostos. Eram levados às santas casas. As pessoas que eram abandonadas e era permitido que os pais abandonassem os filhos, porque ele tivesse má formação, porque eles fossem produto de uma relação incestuosa, uma relação indecorosa, ou porque eles não quisessem, era possível ser levado criança nesta coluna. Ou seja, as crianças ficavam expostas à visitação e, a partir daí, eram algumas escolhidas, outras morriam, pois não eram acolhidas por outras criaturas. Então, veja bem, abandonadas às dezenas diariamente. Isso deu origem a isso que eu relatei. Cláudia privava-se das festas noturnas do imperador, o que é algo que também de difícil compreensão. Afinal de contas, ela vivia para isso. Ela gostava destas buscas, ela gostava destas companhias. E encaminhou-se, portanto, à porta de Hóstia. Então, ela foi agora à porta de Hóstia para quê? Porque ela iria conversar-se com Euvídio. Euvídio, eu estou aqui para prevenir-te de graves acontecimentos por mim previstos quando nós estávamos na Grécia. Mas que acontecimentos? Lólio, com a bruteza dos seus sentimentos, chegou a macular a honra da tua casa. Isto é impossível. Ela quis continuar falando e ele não quis continuar. Deves ouvir Alba imediatamente. Queres me ouvir? Desde que o assunto não se refira à minha família e à honra da minha casa. Você pode falar desde que não fale disso. Então, olha lá. Primeiro, ela semeou na cabeça dele um problema. Ela fez com que ele não ficasse agora tranquilo. Ele teve que ficar trabalhando para que ele não ficasse pensando. Ela quis aluciná-lo, ela quis entontecê-lo, ela quis agora envolvê-lo nestas vibrações doentias. E ela vai completar saindo, batendo o pé. É possível que a tua opinião amanhã se modifique. Despediu-se bruscamente e foi embora. Mas que nunca interessadas nos desdobramentos,
Olha bem, ela estava agora cada vez mais envolvida e querendo saber os desdobramentos. O gênio do mal que lhe falava no coração preparava para aquela noite os acontecimentos mais terríveis. Olha lá o que ela está dizendo, o que Emmanuel está nos dizendo. Ela entrou em sintonia com os planos trevosos da existência. O gênio do mal, os espíritos agora devotados ao mal, todo este planejamento que foi agora sinistro, doentio, muito ardiloso, mas buscando uma inferioridade a toda a prova, faz com que ela esteja agora dominada por estes espíritos. Esteja agora, ela possa ser colocada como uma das líderes até deles, até possa ser, está em sintonia com este padrão. Então é um padrão doentio, nefasto. Veja bem, os mais terríveis acontecimentos iriam acontecer. Pela madrugada, ela chegou na sua casa e ela passou a examinar documentos e pergaminhos no gabinete de Lólio Urbino. Isso é importante nós salientarmos para os desdobramentos que vão acontecer adiante. Então, é importante que a gente compreenda que a gente está diante de um espírito muito doentio, muito envolvido à inferioridade. A Téria vai à coluna lactária buscar um enjeitadinho. E o interessante é que a pessoa acredita que tem acaso. Nem nisso que você está fazendo é o acaso. Você é atraído por isto, por aquilo e por aquilo outro. Você não consegue atingir a pessoa a não ser no local em que ela lhe dê sintonia. Você não consegue atingir ou buscar pessoas que não estejam naquela situação necessária ao acolhimento, por exemplo, neste lar. O acaso é uma lei inexistente. Então, vejamos bem, ela foi lá, e por que ela se simpatizou com uma das crianças que lá se encontravam? Um deles chamou-lhe a atenção pelos seus suaves vagidos de recém-nado. Então, a criança recém-nascida tinha um choro suave que lhe atraiu. Esta criança deve ser um digno rebento de patrícios. Apesar das roupas rotas, simples, ela imaginou pelos traços agora, traços harmoniosos, traços que ele trazia. Então, veja lá, isso é importante que a gente vá compreendendo, mesmo quando a gente está envolvido por aspectos infelizes da existência. A gente não consegue passar por cima de circunstâncias, a gente não consegue. Então, ela foi levar aquele espírito que havia sido colocado por Nestório, que ele já estava, e ali ela iria se encontrar adiante. Tudo isso. Então, o mal não tem noção de como os fatos ocorrem. Então, eles acham que eles podem agora determinar, deliberar, agora fazer com que coisas que não estavam delineadas ocorram, só aquilo que nós damos sintonia. Mas vamos entender. A Téria adicionara o narcótico aos remédios de Alba, dando um sono profundo. Vamos ouvir perguntas. É possível que o espírito reencarnante, que é aquele que vai ser dado à adoção, não tenha nada a ver com a mulher que vai gerá-lo, e sim apenas com aqueles que irão adotá-lo posteriormente? Nada a ver não é a palavra. Ele tem a ver com aquele que vai ser aquele que vai recepcioná-lo. Sim, tem alguém que é só o intermediário. Pode ocorrer. Em muitas circunstâncias ocorre. E vai gerar o desejo, a vontade daquele outro agora adotá-lo, recebê-lo. Pode acontecer. Agora, o vínculo ali existe, mas não é um vínculo, e esse vínculo pequeno que fez com que ele viesse, mas ela não quisesse recepcioná-lo, porque ele vai para outro local. Isso pode e acontece muito. O acaso é uma lei que inexiste. Que a gente entenda isso. A gente é atraído por pessoas e circunstâncias que estavam ou programadas ou nós atraímos em função do nosso estado daquele momento. Entrou no quarto a Téria, depois a criança ao lado de Alba. Então, ela colocou a criança do lado de Alba. Preparou a encenação. Então, o que ela preparou? Ela preparou
como se ela estivesse fazendo um parto, preparou o sangue, pôs a criança, mas a criança começou a chorar fracamente. E essa criança chorando, ela tentou amenizar, e Célia acordou, aturdida e sensibilizada. Então, Célia, que estava adormecida, acordou, mas acordou vindo de um sonho. Sonho claro, nítido, que ela via agora, ela se via nas catacumbas com Ciro, ela via agora a presença de Nestório, ela contemplava agora aqui o Nestório falando quem é minha mãe, quem são os meus irmãos. Ela estava agora envolvida por esta emoção, carinhosas e as mais ternas lembranças do coração. Então ela lembrou-se, não por acaso, de Ciro e não por acaso de Nestório. Nestório havia dito a ela que Ciro voltaria. Se ela tivesse feito a conexão no primeiro momento, ela entenderia, mas ela não entendeu no primeiro momento. Mas era isso. Ela foi conectada para compreender a realidade, pois ela não estava esperando, mas ela estava com o coração agora terno. Vagidos, choro de criança, que significaria aquilo? Então, ela agora acordou, mas ela estava ouvindo. Contemplando a criança ao lado da sua mãe e os sinais do parto que estavam ali, toda essa dissimulação foi feita, gerando nela a certeza: minha mãe prevaricou. Mas ela não quis adentrar, porque a mente de um espírito superior como ela não adentra na reprimenda, não adentra nesta ou naquela postura. Ela pura e simplesmente entendeu o fato, pois as situações se apresentavam, e a criancinha deveria ter nascido ali como consequência de uma tragédia conjugal. Muito bem, ela entendeu na sua intimidade e vai perguntar a Téria: que significa tudo isso? Vossa mãe, esta noite, deu à luz um pequenino. É incrível. Entretanto, é verdade, vai dizer a Téria. Ela passou por tantas dificuldades, eu a auxiliei no parto, e ela precisa repousar agora. Nunca acreditara, pensou isso, que a mãe houvesse prevaricado. Ela nunca imaginou. Sua mãe, para ela, era um modelo de virtudes. E aquilo não que abalou essas estruturas. Além de tudo, sua mãe há muito que andava doente. Sentia pela mãe, a partir desse acontecimento, um enternecimento infinito. Um filhinho fora do tálamo conjugal seria algo que o marido, o pai dela, Euvídio, não iria aceitar. Meu pai não perdoaria de forma nenhuma. Lembrou-se do sonho. Pareceu-lhe ainda ouvir Nestório a repetir: a melhor renúncia por Jesus era do testemunho que o crente fornece com seus exemplos. Depois, a figura do avô surgiu na sua mente também. Isso é uma evidência que se faz no centro da cabeça, que a pessoa acha que não é, mas é uma evidência. Então, aquilo surgiu para recomendar tranquilidade do pai e aventura da mãe, que ela lembrasse disso. Então, olha que interessante. Ela está diante de uma situação. O que fazer diante dessa situação? Como agora reagir diante de um fato que aparentemente é concreto, é real, é verdadeiro. Ela não está acreditando na maldade humana. Ela não está acreditando na dissimulação de Atéria, nunca está imaginando de Cláudia, de Lólio. Ela não está agora afeita a estas inferioridades. Então, vendo os fatos se concretizando, qual é a reação de um espírito desta ordem? Vamos ver. Aproximou-se do pequenino, que fez um movimento com os braços, como se levantasse os bracinhos para ela. Célia sentiu as lágrimas e experimentou uma ternura infinita. Retirou-o com cuidado. Sentiu que o coraçãozinho dele batia como de uma ave assustada, sem direção e sem ninho. Seu espírito, como que tocado de sentimentos misteriosos e inexplicáveis, estava também povoada das mais profundas emoções maternas. Então ela se envolveu por estas emoções, porque é isso que um dia ela vai ver Ciro e vai dizer: o que eu fui?
Eu sou mãe, eu sou irmã, eu sou mulher, eu sou o quê de Ciro? É espírito desta ordem que se complementam, eles têm essa identificação. E aí, mesmo eles estando num padrão ainda inferior, mesmo ele não estando no padrão dela, então ela sentiu um enternecimento. Primeiro, porque era uma criança frágil, que ela sentiu o coraçãozinho dela bater. Segundo, ela viu os bracinhos, mas ela sentiu uma ternura infinita, ou seja, por mais que a gente não queira entender desta ordem, por mais que eu goste de uma criança, esta ternura, este vínculo para ser desta ordem, desta magnitude, é por alguém que eu tenho relações. Eu já tive muitos envolvimentos, porque senão você não consegue agora fazer com que ele se mantenha. Senão aquilo não vai se aprofundar nesse sentido. Atéria a contemplava surpreendida. Célia ajoelhou-se aos pés da serva, exclamando: minha mãe é honesta e pura. Esta criança ser-á meu filhinho agora e sempre. Compreendes? E a Atéria assustou com essa reação. Isso vai fazer com que a Atéria adiante se modifique, porque são estes exemplos, estas renúncias, estes sacrifícios, primeiro que dão galhardão, que dão estofo, que dão medalhas a um espírito que se faz cada vez mais superior. Não ganhamos nenhuma medalha fazendo as coisas que nos são esperadas. Ganhamos quando renunciamos, quando nos sacrificamos, quando fazemos de forma diferente, quando nos dedicamos a alguma coisa além das nossas forças. Então é isso que faz com que o espírito adquira os valores espirituais necessários ao seu aprimoramento. Então, olha lá, então ela foi adquirindo. E a Atéria ficou assustada. Jamais o direi. Então, ou seja, esse menino é meu filho. Olha bem, ela continuou. Ajuda-me a salvá-la. Minha mãe precisa cuidar de meu pai. E meu pai a adora. Então, se minha mãe prevaricou, se ela errou, por que não auxiliarmos sua felicidade? Ela nunca erraria de moto próprio, ou seja, por ela mesma. Então, veja bem, a minha mãe é pura, a minha mãe é honesta, eu conheço o coração da minha mãe. A minha mãe foi levada a uma situação, porque até então ela está imaginando que a situação é verdadeira, é real. A gente não está imaginando que uma maldade desta ordem possa se fazer, mas está mostrando o coração, a capacidade, a grandeza de Célia. É isso que mostra esta dimensão de um espírito que está pouco preocupado com os padrões materiais e humanos. Cede aos meus desejos. Eu trarei todo... Eu não tenho muito dinheiro, eu tenho joias. Meu avô, meu pai me dão joias. Ela deu toda, só não deu a pérola, para que ela pudesse agora aceitar, manter este silêncio. Olha como é que ela vai bordear a solução de um problema. E a Atéria vai se assustar, porque a hora que ela vai dizer os tiranos costumam raptar nobres damas, aplicando-lhes filtros de esquecimento. Ou seja, é isso que aconteceu com a minha mãe. Então ela imaginou que aconteceu algo desta ordem. E era isso efetivamente que havia acontecido. A mãe dormiu, foi trazida uma situação doentia, nefasta, por mentes tão voltadas ao mal, que ela não imaginou. Dar-te-ei todas as minhas joias. E aí a Atéria não está acreditando, porque aquilo que havia sido planificado com Cláudia era outra coisa. Já pensou que esta ideia do sacrifício é impossível? Você, menina, com quem ficará no mundo? Eu? Ela pensou por um pouco e vai dizer: eu ficarei com Jesus. Que você se tranquilize. Então, quando a gente vê uma resposta dessa, quando a gente vê uma grandeza dessa, a gente vai entender por que ela tinha tanta confiança. Porque ela está pouco importando com os padrões materiais. Ela tem alguém que guia ela de forma verdadeira. Ela acredita no comando de Jesus, nas referências, nos padrões. Os padrões são outros, as buscas são outras. Ela não está feita a estas coisas materiais. Alba saiu do torpor, surpresa, ouvindo os vagidos de uma criança. Chamou a Atéria. Atéria, o que está acontecendo? Para certificar-se.
Senhora, uma grande desgraça aconteceu. Neste momento, quando ela ia agora perguntar mais coisas, o vídeo entrou, transpôs a porta. Ele não havia conseguido conciliar o sono com aquelas pérfidas comentários, doentios comentários, dissimulados comentários, desairosos de Cláudia. Ele ficou trabalhando, mas ele pegou um cavalo logo pela manhã, quando as coisas foram despachadas, e agora veio rapidamente. Ele, então, parecia que um veneno lhe destruíra todas as forças do coração. Aquilo que Cláudia fizera, que ele abrigou no seu íntimo. Ela mexeu com as suas entranhas, com as suas reservas morais. Ela destruiu todas as forças, colocando e plantando na sua mente um fato que teria ocorrido na sua casa. Chegando em casa, ouviu uma desgraça. Explica-te, Atéria. Meu senhor, a menina esta noite começou agora a não conseguir balbuciar. Célia também não conseguiu, mas Célia agora se reequipou de um novo ânimo, ajoelhou-se e disse: sim, meu pai, minha mãe, meu pai e minha mãe, pesa minha confissão, mas esta criança é meu filho. Ficaram lívidos e a Alba vai dizer: Deus do céu, se puderdes perdoar a filha que não conseguiu ser feliz, que o faça. Sei o crime cometido e aceito de boa vontade as consequências da minha falta. Na vossa ausência, andou nesta casa o espírito de um tirano. Assediou minha mãe, ela, porém, como sabeis, foi sempre fiel e pura. Reconhecendo-lhe a virtude, o prefeito abusou da minha inocência. Nunca confessei as faltas. Neste momento, Alba fez porque da tristeza, porque das roupas agora mais largas, porque ela imaginou que fosse por conta do avô. Ela começou a querer entender que aquilo era real, afinal de contas, o fato se mostrava. E ela está confessando. A Téria me ajudou neste processo, não é mesmo, a Téria? E a Téria vai consentir, vai assentir com a cabeça, dizendo sim. Então, eles estão diante de uma situação. Olha que interessante. Eu trouxe isso daqui porque a lei das 12 tábuas, que faz com que as mulheres pudessem ser julgadas, as mulheres pudessem ser mortas, as mulheres poderiam agora ser disponibilizadas pelo marido, desde que na sua própria casa. Então, existiam prerrogativas que ele poderia agir como quisesse, porque para eles, orgulhosos que eram, o mais importante era manter intacto o orgulho do patrício romano. E ela continua agora ajoelhada, dizendo: sei que as tradições não me perdoam a falta, mas toda a minha mágoa, papai, vem do fato de macular o lar paterno, dando margem à desonra. Não posso ser perdoada, mas vede o meu arrependimento e tende compaixão do meu espírito abatido. Espiarei a falta como as circunstâncias exigirem, e se for indispensável a morte para lavar a mácula, saberei morrer com humildade. Que sacrifício é esse? Que resignação é essa? Que aceitação de um fato que não foi feito por ela, mas ela está vendo o coletivo, ela está vendo a sua mãe, ela veio para ajudar o lar, ela veio para ajudar esta família, ela veio para dar ordenamentos morais a estas criaturas, para que eles se sensibilizassem ao longo dos séculos, ao longo dos milênios. Então ela está dizendo: podem me matar porque eu saberei morrer com humildade. Porque para as pessoas materializadas, a morte é o que tem de pior. Para as pessoas espiritualizadas como ela está pouco se importando com os padrões materiais, ela está renunciando. Lólio é de fato este infame. Alba, experimentando a queda de todas as suas energias e recordando o seu calvário, aquilo que aconteceu na ausência de Ovídio, vai dizer sim. Tem sido o verdugo impiedoso de nossa casa. Mas meu coração, continua Ovídio, não quer acreditar no que os meus olhos veem.
Alba contemplava a filha. Então ele colocou em dúvida mesmo, e era isso. Se ele tivesse um pouco de serenidade, ele vai dizer adiante. Se eu tivesse um pouco menos de orgulho, tivesse um pouco mais de bom senso, se eu pudesse aprofundar-me nestas circunstâncias, seria de forma diferente. Mas o espírito, como disse ela, está pronto a renunciar, porque ela entende o padrão em que se encontra. Esta renúncia que vai mudá-los. Alba contemplava a filha. E o vídeo vai perguntar, Lucínia, Alba Lucínia, explica-te. Vingar-me-ei do infame. Quanto a ti, deverás morrer. E aí Alba disse, isso não, isto não. Você não vai fazer isso. Antes de tudo, ela é a nossa filha. E você não concretize um ato desse. E ele vai cair em si, lembrando-se do avô, dizendo, eu não serei um filicida, mas eu poupo-te a vida, mas estarás definitivamente morta para a nossa casa, para os nossos. Você não volte mais aqui. Vai-te, foge, maldita. Olhe bem o que ele está dizendo por um espírito luminar. Olha o que ele está dizendo porque os padrões humanos enceguecem. A materialidade dão referências muito tortuosas às pessoas. E nós somos circunstanciais, seres que convivemos com realidades e ficamos presos a ele. Ergueu-se, cambaleante, endereçando à mãe um derradeiro olhar. Alba retribuiu-lhe o gesto afetuoso, fixando-a com a sua ternura dolorosa. Então, ela agora pareceu-lhe descobrir na limpidez toda a inocência da alma piedosa e cristã. Olha bem, ela compreendeu, eles aparentemente compreenderam, mas como eles estão afeitos a um padrão material, eles não sabem que aquilo é real. Eles tiveram um insight. Ele falou, não pode ser verdade. E a mãe agora vai descortinar no olhar inocente, límpido da filha, toda a sua alma piedosa e cristã. Mas ela não podia voltar, mas agradecia intimamente aos deuses o haverem poupado a vida de Célia. Compreendendo a inflexibilidade da ordem paterna, Célia deu alguns passos vacilantes e, saindo por uma porta lateral, encontrou-se em plena rua, sem direção e nem destino. Enquanto atrás dela se fecharam as portas do lar paterno para sempre. Para sempre estavam fechadas as portas do lar. Ela nunca mais iria retornar ao lar, nunca mais poderia ter nesta existência o contato com estes, mas eles saberiam da verdade. Mas o interessante é que, nesse momento, um servo foi agora à casa de Fábio Cornélios e de Júlia Spinker, que foram chamados para virem. Vamos ouvir perguntas. Sabemos, né, que o espírito evolui, que depois ele entende certas coisas, mas quando ele vê o passado, faz retrospectivas e vê, como meu vídeo, ter feito algo dessa forma com um espírito grandioso, mesmo após muito tempo, ele ainda sente remorsos, ele sente-se envergonhado? Olha, ele vai agora se restaurar, ele vai buscar, ele vai ficar enlouquecido quando ele sabe da verdade nesta mesma vida. Mas lembremos-nos assim, o espírito de Judas Iscariotes, quando ele cometeu aquele desatino para com Cristo, ele permaneceu reencarnando, ligado ao cristianismo por algum tempo, até que 1.500 anos depois ele estivesse reabilitado na figura de Joana d'Arc. E quando Humberto de Campos vai entrevistá-lo, quando agora ele é sinônimo na Páscoa de ser malhado Judas, ele já não tem mais drama com aquilo. Aquilo já havia sido superado. Enquanto o espírito não revisitar aquilo, enquanto o espírito não superar aquilo, não fizer novas incursões do bem, reparando aquelas situações doentias, ele fica com drama. Depois ele supera. Um servo, então, foi à casa de Fábio Cornélios e de Júlia Spinker, que voltaram rapidamente, foram inteirados dos fatos. O coração de Júlia Spinker estava tocado das mais vivas emoções.
Então, ela ficou agora muito envolvida com aquele fato. Mas Fábio, com seu orgulho convicto, exclamou: vamos procurar o traidor, a fim de o exterminar. Mas devias, Elvídio, ter exterminado, ter aniquilado a própria filha, pois o sangue deve compensar os prejuízos da vergonha, segundo os nossos códigos de honra. Ou seja, a vida é aqui, aqui nós temos códigos, aqui nós precisamos mostrar as nossas referências, aqui nós temos que agora, com a nossa honra, ser mantido, e a partir daí, os duelos, mortes, assassinatos, suicídios e todas as atrocidades ocorrem por quê? Porque nós estamos afeitos a um julgamento humano. Estamos presos a um contexto material. Saiamos disso. É isso que a pessoa não pode perder de vista. Não são os padrões materiais que devem nortear a nossa vida. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É um outro padrão, é uma outra referência, é uma outra busca. Então, para ele, o sangue deve compensar a vergonha. Os códigos de honra deles era isto. Depois faremos, olha bem, ele já rapidamente concatenou uma saída. Faremos com que as cinzas de Célia venham de Capua. Foram a partir daí ao Capitólio para matarem o traidor. Eles iriam matar Lólio Úrbico, esta era a ideia, porque apesar de ser chefe dele, a honra não podia ser de outra forma recompensada. E chegando no Capitólio, eles foram informados que Lólio Úrbico havia morrido. E diziam que havia sido um suicídio. Havia sido um suicídio porque alguma coisa não estivera bem, e Cláudia agora se lastima e entrega para ele o último bilhete. Aquele bilhete que aqueles pergaminhos que ele assinava, ela agora fez com que a letra dela se assemelhasse ao dele, deixando um bilhete para Fábio Cornélio se desculpando por Fábio Cornélio pela desonra. Então, Fábio Cornélio olha o bilhete, guardarei o bilhete como prova do desequilíbrio mental de Lólio Úrbico. Há de perdoar, eles vão dizer para Cláudia, a nossa ausência. Vocês me deixarão assim? Sim, cada um tem os seus infortúnios. Ocorreu algo de grave com Alba? Ele estava quieto, Elvídio Lúcio. Mas Fábio responde, minha filha vai bem, graças aos deuses. Mas minha neta, solteira, que teve uma morte repentina na campanha. E nós teremos que fazer agora todas as honras. Então, a partir daí saíram. E ela ficou com seu orgulho, não pôde perguntar mais do que havia acontecido, nunca mais teve contato com a Téria, ela ficou sem respostas. Será que a Téria não havia concretizado? Será que a Téria não havia feito o que era planejado? O imperador cedeu uma galera para a família de Elvídio buscar os restos mortais de Célia. Tudo também uma dissimulação. E lá eles pagaram os padres para que pudessem agora fazer com que as cinzas fossem colocadas numa urna e eles retornassem agora para Roma para fazerem o velório, toda a simbologia, aquele mundo romano. E o patriciado romano rendia as homenagens ao prefeito dos pretorianos. Então, para ela havia levado à morte isto e não havia concretizado aquilo outro. Ficou agora enlouquecida, numa situação em que ela vai ficar perdida, como nós vamos ver. Ela vai agora para Tibur, adiante, mas olha, vamos entender mais. Célia deixou a casa paterna, receosa de encontrar alguém que a reconhecesse. Andou longamente. Então, ela saiu do Palatino, onde ela morava, e foi em direção agora à Ponte Fabrícios, pela Ilha do Tibre. Então, ela passou indo em direção aos bairros mais, diríamos assim, mais simples. Então, ela foi em direção e andou por muito tempo. Ela que não conhecia, ela via no máximo no Aventino, na casa do avô. Então, ela não tinha esse contato. Dirigiu-se agora a uma casa de judeus, aonde comeu e ganhou provisões, inclusive leite de jumenta. Aquilo lhe se fez muito bem nela. Sentindo-se desalentada, ela orou e lembrou-se
Jesus andou no mundo ao desamparo, experimentando nisso um consolo nesta reminiscência evangélica. Jesus andou ao desamparo, Jesus andou ao léu no mundo, porque aonde ela iria, o que ela faria, com quem ela iria se encontrar, a confiança dela era Jesus. Quem ela poderia agora nortear a sua existência? Mas pungente saudade do lar feria-lhe o coração sensível e carinhoso. Chegava ao entardecer, mulheres do povo regressavam aureoladas de júbilo tranquilo, ou seja, haviam trabalhado e agora voltavam aos seus lares, enquanto ela, filha de patrícios, se sentia acabrunhada, estreitando agora o pequenino ao seu seio, mais próximo, afinal de contas havia um vento agora chegando, malgrado a sua fé e resignação. Ela não pôde conter o pranto. Ela chorou, mas com a confiança que o amparo se faria. E assim nós terminamos este capítulo mostrando o que a calúnia, mas o que o sacrifício pode fazer na vida de uma criatura. E nós vamos ver as consequências. Nós vamos ver agora o desenrolar desses acontecimentos que nos levarão a conhecermos um pouco mais do que é possível conhecermos de uma alma tão grande como ela. Então nós vamos finalizar a nossa reunião agradecendo a Deus, a Jesus, a este espírito grandioso de Célia, a Emmanuel, a Chico Xavier, que nos trouxeram possibilidade de conhecermos padrões de uma apóstola de Jesus, de uma mulher que se dedica à causa do próximo, à causa do amor e à causa da paz. Que isso possa se fazer nas nossas vidas. E nós, confiantes e agradecidos, finalizamos a nossa reunião e a nossa prece, dando graças a Deus. E que assim seja.